Hoje eu vou gravar um comentário sobre uma história lá de 1500 de 538 antes do cristianismo, né? A história de dois homens aqui que se encontram na sua Bíblia, Esdras e Neemias, né? Então, esse Esdras, ele era nessa época ele foi sacerdote, né? Que sacerdote é o que chamam de padre, é o mesmo sacerdote. E escriba, escriba eram aquelas pessoas inteligentes da época que se tornavam escritores de todas as coisas, que escreviam e administravam tudo, né? E eram escritores, escribas, chamados escribas, né? Então eram pessoas inteligentes. E sacerdote é padre, né? Era um religioso que cuidava da igreja, da religião lá tal. Então, mas olha, o que me chamou a atenção é Esdras. Esdras, ele era um homem de fé. Olha, isso aí é um exemplo para nós, né? Nós muitas vezes oramos, né? Pedimos ao Criador, ao infinito Criador, que nos abençoe, que nos ajude, e ficamos ansiosos, ficamos preocupados, não botamos fé. E o exemplo que ele deu aqui, o infinito Criador permitiu eles voltar a reconstruir a cidade que tinha sido destruída, e eles estavam na mão dos inimigos. Então você lendo a história, você vai ver. Esdras capítulo 8, verso 21 ao 24, veja aí. O bom é ler todo o capítulo para conhecer a história, né? Mas, de antemão, para resumir um pouco, Esdras 8, 21 ao 24, né? Capítulo 8, versículo 21 até o versículo 24, né? Mas o bom é ler todo o capítulo. Mas aí mostra, né, que ele não quis pedir proteção ao rei, que eles iam viajar com um capital muito grande para ir para lá, né, diz a história. Né? E ele ficou com vergonha de pedir ajuda ao rei, porque eles tinham falado ao rei que o Deus deles, que o povo fala que o Deus de Israel é outro, e na realidade é mesmo, não é o mesmo que o povo adora, né? E infelizmente eles estão certos, né? O Deus deles é outro mesmo. Nós só podemos participar desse Deus se nós se afiliar a eles, né? Como se disse, registrar com eles, senão é difícil. Nós somos estrangeiros, né, para Deus. Então, aí veja lá, né, a fé que ele tinha, né, orou, jejuou, botou o povo a orar e jejuar e foram embora. E não aconteceu nada, ninguém assaltou, não houve problema nenhum. É isso que é fé, né? Ele achou feio. Ele dizendo, nós falamos para o rei que o nosso Deus nos protege, agora nós vamos pedir polícia, pedir ajuda para o rei, aí que fica feio isso aí, né? Porque aí, né, o rei vai dizer, mas que Deus é esse que não protege, agora tem que chamar nós para ir proteger. E é isso que falta em nós, é fé. A gente não tem fé em Deus. Nós, seres humanos, confiamos no outro. Esse é o mal, por isso que o mundo está desse jeito, né? Desse tipo, que as pessoas não confiam em Deus. Falam em Deus, mas não obedecem, ele não confia nele. Muitos nem acreditam que ele existe. Então é por isso que está desse jeito. Você queira concordar comigo ou não queira, mas é isso aí, ó. Está lá na sua Bíblia, leia lá a história de Êxodo, lá no capítulo 8, leia tudo dele para você ver. Agora pegamos Neemias. Neemias foi governador na época. Ele era um governador. O que Neemias, o que Neemias fez? Veja lá, pegue o capítulo 5 de Neemias, né? Do 1 ao 19, é o capítulo inteiro. Capítulo 5, do 1 ao 19. Neemias, né? Veja lá, isso que é um governador dessas autoridades que nós precisávamos de ter, né? Temente a Deus, obediente a Deus, não atrás só de dinheiro, só de fama, de nome. Não, veja um governador desse, né? Que bênção que o nosso país tivesse umas autoridades assim, né? Mas infelizmente, sei lá, eu acredito que eu morro e não vou ver uma autoridade temente a Deus que nem esse governador lá, né? Que fazia a vontade do nosso Criador, né? Mas endireitou o país, arrumou tudo o que estava errado, acertou tudo, né? Então veja como é que é, porque ele colocou Deus em primeiro lugar. E as nossas autoridades, não, é difícil ver falar em Deus, eles só falam o que eles vão fazer, o que eles pensam, querem resolver na mentalidade própria.
E nós, na mentalidade própria, nós não somos nada. Nós somos dependentes do nosso Criador. Todos nós, sem Ele, vamos ser o quê? A nossa sabedoria diante dele não é nada. Por que está aí, ó, tudo que é calamidade? Quantas coisas vêm acontecendo aí? Por quê? Por causa da desobediência, porque tanto autoridades, quanto ao povo, quanto aos religiosos, né, fala em Deus, diz que acredita em Deus, mas não obedece a Ele e não busca Ele em primeiro lugar. Sempre se ponha o ser humano, ele se põe em lugar de Deus, né? Ele não põe a Deus em primeiro lugar. Na realidade, o Criador, ele só se lembra dele, se humilha um pouco quando estão na pior. Que nem agora, essas tragédias do Rio Grande, de vários lugares, aí, várias coisas terríveis que vêm acontecendo. Aí eles falam, né? Meu Deus, barbaridade. Mas estão obedecendo, estão fazendo o que ele quer. Para ele proteger, Deus só protege aquele que obedece a ele. Ah, Deus protege todos. Não, se ele protegesse todos, isso aí não estava acontecendo. Porque nada acontece sem ele permitir. Deus é dono de tudo. O Salmos 24, leia lá o versículo 1. Deus é dono de tudo. Tudo está sob o controle dele. Então não tem. Então, se estivesse obedecendo ele, não estava acontecendo isso aí. O mundo era bem diferente disso. Nós vivíamos bem diferente. Mas, infelizmente, o que o ser humano quer? O ser humano quer fazer o que ele quer, o ser humano corre só atrás de dinheiro, só atrás de ganância. Usa o nome de Deus por um esporte, mas não que acredite que, né? É isso que está faltando. Ó. Leia a história desses dois homens aqui. Um homem de fé e de vergonha. Não quis pedir ajuda para o rei, porque ele falou para o rei que o Deus deles protegia eles. Né? E protegeu, não ocorreu nada com eles. Leia lá a história para ver. Deus guardou, fizeram, está lá. Leia na sua Bíblia lá. Esdras capítulo 8 e Neemias capítulo 5, você vê. O governador endireitou tudo lá, mas aqui é o que manda, infelizmente, nosso mundo, ó, o ser humano, ó, o Deus, é esse aqui, ó. Deus é esse aqui. Dinheiro e fama. Isso é o que querem, né? Deus sempre em último lugar, né? Sempre eu estou ponhando nos meus vídeos. Sempre eu estou ponhando. Segundo Crônicas 7,14, né? Tá lá. Deus falou lá. Se o povo se humilhar, se arrepender, pedir perdão, endireitar a vida, os atos, ele melhora tudo. As coisas mudam tudo pro bem, vira tudo paz. Mas quem que quer fazer isso, né? Quem? Ó, dinheiro, fama, nome, sucesso, né? É isso aí, né? O ser humano quer ser a mais que o Criador, né? Eu sempre estou falando, o ser humano está ficando louco, querer ser mais do que Deus, querer saber mais do que Ele, quer resolver tudo na própria mentalidade, e a nossa mentalidade diante da mentalidade de Deus não é nada, isso aí não adianta nada, a prova está aí, por que não ataca isso aí, ó? A ciência é tão famosa, não que eu estou contra a ciência, mas nessa parte eu sou obrigado a desafiar. A ciência é tão famosa, faz tudo, por que não ataca isso aí lá, resolve, rebate esses temporais, livra o povo. Esfria o sol, querem ir na lua, por que não esfria o sol, não vão no sol? Vai no sol, vamos ver. Não, o ser humano é louco, não tem cabimento. E daí tudo sofre, tudo perece. Por culpa do ser humano, tudo perece. Morre animais, árvores, plantas, tudo ser vivente acaba. Culpa de quem? Do homem. Mas o homem não quer aceitar. O homem sempre quer arrumar uma desculpa. Né? O ser humano nunca concorda, né? Não busca Deus, não quer buscar Deus, né? A Bíblia é feita para ler, sempre estou falando. A Bíblia tem tudo, o que precisar encontra ali. Mas quem que gosta de ler uma Bíblia? E os que leem ainda entendem mal, pregam mal, ensinam mal, olha, é uma torre de Babel. Infelizmente o mundo está a torre de Babel. Nós estamos naquele grupo da torre de Babel. Confusão. É lamentável. E Deus vai estar contente com isso? O Criador vai estar feliz com isso aí? Ele não criou nós para viver em desarmonia, um querendo ser mais que o outro, um humilhando o outro, o maior pisando em cima do mais pequeno. É esse os mandamentos de Deus? Existe um mandamento só de Deus. Falam de tantos mandamentos. Não, um só um. Cumpriu esse aí, chega. É amar o próximo como eu mesmo. É isso que Deus quer. E quem faz isso? Eu não faço. Eu não me gavo que faço. Eu não estou aqui me gavando que eu faço. Não estou aqui dizendo vocês têm que fazer. Não.
Nós temos que fazer isso. Nem eu não faço, então. Agora eu vou me queixar de Deus, eu vou cobrar Deus? Não tem jeito. Quem tem que obedecer ele é nós, não ele obedecer nós. Nós tem que obedecer. Então, a coisa está do lado do avesso mesmo, né? Eu gostaria que quem ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, né, tiver um policial, uma autoridade, até presidente, seja lá o que for, que puder passar para ele ler esses livros aqui, seria bom. Se essa pessoa tivesse a coragem de fazer que nem eu, falar, levar, faça. É isso aí, faça, leva para eles. Eles precisam, as autoridades precisam ler muito isso aqui, ó. Os líderes religiosos, tudo, precisam ler muito isso aqui, ó. Trabalhar em cima desses capítulos, essa história desses dois personagens, 538 antes da era cristã, eles viveram e a história foi escrita, né? Então, gente, olha, né? Nós precisamos mais, conhecer mais o nosso Criador, né? Mas valeu, obrigado, era isso que eu queria fazer, esse desabafo, né, para que as pessoas busquem em primeiro lugar a Deus, depois as outras coisas. Valeu, tchau, obrigado.